Olá, boa noite. Você sabe como o cérebro aprende? No Jornal da UFO de hoje nós vamos falar sobre esse órgão que é capaz de armazenar informações de acordo com as experiências que vivemos, sensações, emoções e outros fatores. Você vai saber mais então sobre o cérebro humano e entender um pouco do processo que a neurociência explica sobre a aprendizagem. O Jornal da UFO está no ar. Você já ouviu falar em neuroplasticidade? É uma capacidade do nosso cérebro que tem relação com o aprendizado, olha só. Quando o Daniel vê um conteúdo do curso de nutrição pela primeira vez, acha um pouco complicado, mas tem facilidade para aprender a tocar instrumentos. Aí é um pouco mais fácil. Esporte também, alguma coisa nesse gênero. O que você sabe tocar? Eu toco violão, violino. Já para Marcela é o contrário. Ela tentou aprender a tocar violão, mas ainda não deu certo. Eu tenho mais facilidade em aprender, tipo assim, matéria. Se alguém me explicar, aí eu pego mais rápido. Aí, tocar, não. Mas, se for decorar também, música, é bem mais rápido também. Nosso cérebro não permanece igual desde que nascemos até no fim da vida. Ele muda na parte estrutural e também funcional. O nome disso é neuroplasticidade. Seria a capacidade do cérebro se modificar, se moldar frente a estímulos que receba. Tanto do ponto de vista funcional quanto estrutural, nós temos essa capacidade de modificar, principalmente para o aprendizado. Para aproveitar ao máximo essa capacidade cerebral, tem que estimular. A neuropediatra explica que um bom exemplo disso acontece logo no início da vida. A criança ela só aprende se ela for realmente estimulada. Então, o cérebro ele pode ter ali na sua estrutura, também receber informações genéticas para que tenha determinadas funções, mas elas só vão ocorrer frente à estimulação. Então, a gente fala que a criança precisa, sim, receber desafios, né, para que ela aprenda. E são desafios desde os mais simples possíveis, né? Uma criança, por exemplo, para conversar com as pessoas, para que ela desenvolva a linguagem, ela tem uma necessidade de comunicar para os outros aquilo que ela pensa. Segundo a especialista, o caminho para aprender coisas novas é menos complicado na infância, mas podemos aprender sim depois de adultos. Talvez seja o caso da Marcela tentar mais um pouco o violão. Afinal, o cérebro gosta de desafios e de novidade. Primeira coisa, qual que é o nosso foco de interesse, né? O que nós gostamos de fazer? Então, frente a isso, é mais fácil que a gente realmente vença desafios, se motive, né, com algo que é do nosso interesse. Então, tem alguma coisa que você gosta muito que ainda não realizou? Né? De acordo com o seu propósito de vida, você realmente tem conseguido cumprir as coisas que você havia planejado para o seu propósito de vida? Então, acho que é muito importante a gente ter um foco, né, na nossa vida, no nosso processo, mas também no dia a dia. Os convidados do Jornal da UFO de hoje são Leonardo Faria, ele é médico neurocirurgião do Hospital de Clínicas da UFO. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, eu agradeço o convite mais uma vez. E também nós convidamos para participar do jornal a professora Maria Irene Miranda, ela é professora da Faculdade de Educação da UFO. Boa noite, professora. Boa noite, obrigada pela oportunidade de estar aqui novamente com vocês. Nós que agradecemos. Léo, vamos começar então falando desse órgão que é tão interessante, parece um grande processador, porque registra tantas informações, né? Por que ele é tão importante para a vida do ser humano? Assim, o cérebro realmente é isso tudo, né, que você comentou. O cérebro eu colocaria como sinônimo o órgão do aprendizado. A função básica do cérebro é realmente entender o que está acontecendo no ambiente, coletar aquelas informações que são mais importantes, né? E no decorrer da nossa vida a gente vai usar aquilo para atingir os objetivos, né? Então, as informações mais vitais vão ter uma certa prioridade no cérebro, né? Então, quando a gente fala que o cérebro ele é o órgão do aprendizado, então a função dele é aprender. É porque a gente fala muito aprendizado, é questão de uma leitura, né, de uma relação com algum teste, uma coisa assim, mas a gente aprende a todo momento. Os estímulos são inúmeros, a todo momento a gente está sendo estimulado e o cérebro está aprendendo, é uma coisa diferente. E puxando então esse gancho de aprender, né, professora, desde a infância, foi comentado na reportagem que desde a infância é importante sim dar diversos estímulos para a criança conseguir se desenvolver.
é importante de fato? O que você acha sobre isso? Então, a gente precisa compreender que a aprendizagem, ela não é só aprendizagem escolar, é aprendizagem para a vida, né? Então, a gente tem a aprendizagem no sentido mais amplo e no sentido mais específico. Quando chega na escola, a criança já sabe, já aprendeu um monte de coisa, ela já tem uma série de informações, de conhecimentos, de saberes que estão ali armazenados, né? Então, é importante, às vezes assim, na psicologia, na educação, a gente chama, o que a neurociência chama de estímulo, a gente chama mais de mediação, né? Porque, e cabe a nós, os professores, educadores, fazermos essa mediação, pra, assim, de acordo com a faixa etária, de acordo com o centro de interesse, né? Para que ela possa receber, processar essas informações e aprender, né? Então, o tipo de estímulo na hora certa, conforme a faixa etária, conforme o interesse, e a gente tenta fazer um trabalho considerando a totalidade também da criança, né? Que não é só o aspecto cognitivo da inteligência, mas também as emoções, os interesses, enfim, para que a gente possa fazer essa mediação, para que a gente possa oferecer a ela o estímulo que ela precisa para aprender e se desenvolver. Certo. E você, Léo, doutor Léo, o que você pensa dessa questão da infância e do aprendizado? E o cérebro, como que fica nessa equação? Até pouco tempo atrás, né, acreditava-se que o cérebro ele era menos capaz de aprender no decorrer da vida, né? O fato é que ali por volta da 3ª semana de gestação, o sistema nervoso começa a se formar. E ali começam as primeiras origens das células tronco-neurais que vão se formar e formar todo o sistema nervoso. E o crescimento é muito rápido, é exponencial, né? O cérebro ele quadriplica, quintuplica de tamanho em alguns meses, né, até o nascimento. Hoje se sabe que durante esse período de formação da gestação, o cérebro até ali ele está aprendendo alguma coisa, mas né, ele não está em contato com o meio ambiente. A partir do momento que nasce, até os 2 anos de vida, principalmente, o aprendizado ele é muito importante, né? Chega a ser intenso, né? E ele continua no decorrer da vida, até próximo ali por volta da adolescência, um adulto jovem, mas a capacidade dessa plasticidade acontecer, ela vai diminuindo, né? Foram encontradas algumas áreas no cérebro onde esses neurônios são reproduzidos a todo momento, ainda hoje, na idade adulta. Um mito que caiu por terra falando que a gente não produzia novos neurônios, né, até pouco tempo. Então é isso, eu acho que a gente está apto a aprender, pelo menos assim, um pouco menos, mas até a idade bem adulta mesmo. Interessante, então o cérebro nunca para de aprender, seria isso? Não. Falando em aprender então, professora, na área da educação, como que é compreendido esse termo, né, aprendizado? Então, o aprendizado, você tem o que é aprender, o que é aprendizagem, né? Então, você tem dentro da neurociência uma explicação das conexões sinápticas, ocorre a aprendizagem. Dentro da psicologia, na linha comportamental, seria a mudança do comportamento. Então, a gente tem, dependendo da vertente teórica, você tem explicações para a questão da aprendizagem. Agora, a gente pensa a aprendizagem, considera a aprendizagem como o professor colocou, como uma capacidade que ela não termina nunca, né? E hoje, até com o avanço da neurociência, porque antes se considerava que o cérebro ele não chegava num certo momento do desenvolvimento, ele parava, né? Ele não armazenava mais, a pessoa ele não ia mais se desenvolver. E hoje a gente sabe que não, até pela própria concepção da neuroplasticidade, de que esse cérebro ele está em constante movimento, ele é dinâmico, ele se reestrutura, ele se reorganiza. E isso para a gente, na questão da aprendizagem, principalmente a aprendizagem escolar, é fundamental. Porque às vezes, se metodologicamente o professor trabalha de uma forma e ele não atinge o aluno daquele jeito, né, então o aluno ele não consegue interagir com aquela forma que o professor está trabalhando, se ele modifica, o cérebro responde. Porque é um novo estímulo, é uma nova forma de explicar. Né? Então, eu acho que esse é um desafio que hoje os professores têm, né? Como ensinar? Porque aprender, todo mundo aprende. Na psicopedagogia, a gente parte desse princípio, todo mundo aprende. É inerente à condição humana a aprendizagem. Né? Agora, o desafio que está posto é como fazer isso acontecer. Né? Que caminho metodológico que o professor pode percorrer, porque às vezes a gente vai por um caminho e você não consegue. Né, como o pessoal colocou na reportagem, eu não consigo, mas se modificar a forma de interagir, de oferecer o estímulo, o cérebro vai responder. Né? Interessante, doutor Leonardo. E do ponto de vista da neurociência e da medicina, como é visto o aprendizado? Eu acredito em algumas coisas interessantes que a gente
tem na neurociência mais recentemente, né? A primeira coisa é o entendimento de que o aprendizado, a memória, está muito relacionado, por exemplo, à carga emocional, né? Quanto mais conteúdo emocional tiver experiência, mais fácil é daquela experiência ficar retida nas redes neurais, no cérebro. Então, muitas vezes a gente vai numa palestra, a palestra ela nos toca, é emocionante, e a gente sai lembrando daquilo e aquilo perdura durante muito tempo, né? Por conta disso, né? Porque atingiu também a questão emocional, não foi só cognitivo, né? Então, do ponto de vista pedagógico, eu acho até interessante, né, que o professor, quando ele aborda essa questão emocional e consegue tocar a criança, eu acho que o aprendizado ele é muito mais fluido, né? É um ponto importante. A outra questão, também já comprovada, é que o aprendizado ele é muito associativo. Então, aquela questão de decorar, né, ficar mentalizando, passou dali um pouco, vai esquecer aquela informação. Então, o ideal é sempre contextualizar, é sempre ter uma informação, associar com uma outra, e essa rede ela fica mais robusta no cérebro, mais difícil de se perder, né? Então, eu colocaria esses dois pontos, né, acho importantes. Talvez um terceiro também, que é a questão do descanso. Muita gente acha que tem que estudar até a exaustão, tem que ler, quanto mais ler, melhor e tudo. Para o cérebro, o momento de descanso, de uma noite de sono bem dormida, é fundamental para o aprendizado, né? Então, apontaria essas três questões aí. Então, são dicas muito importantes, né? No caso, para os estudantes aqui da universidade, final de semestre principalmente, acabou agora há pouco, né? O nível de estudo é intensificado. E vocês também na área da educação têm essas estratégias e orientações para passar para o nosso público? Como que você pode sim ter um bom desempenho, né, de estudos, mas sem sobrecarregar o cérebro, por exemplo? Então, como ele colocou, né, o descanso ele é fundamental. E às vezes o jovem ele não concilia muito as horas de estudo com horas de descanso. Final de semestre é um período mais puxado mesmo, porque todos os professores vão estar com atividade avaliativa para fechar semestre, então isso sobrecarrega. E principalmente final de ano, porque além da questão do acadêmica, tem as questões pessoais de festas de final de ano, pessoas que não moram aqui, que vão viajar. Então as pessoas ficam realmente mais sobrecarregadas. Ou seja, elas estão recebendo mais estímulos, né? E como processar esses estímulos? Então a gente percebe, né, que tem muitos alunos que realmente eles desestabilizam, eles ficam... A gente conhece o aluno do processo, e aí você vê que é um aluno que ele teria condição, às vezes, de te oferecer um retorno melhor nas atividades avaliativas e ele não consegue, em função do cansaço, em função da sobrecarga, né? Entra a questão emocional, que é fundamental na aprendizagem, porque se o emocional ele não cria estrutura de pensamento, mas ele tem a capacidade de bloquear essa estrutura, né? Para que ela se desenvolva ou não. Né? E existe uma forma correta de estudar? Porque, como bem o doutor Leonardo disse, essa questão de decorar, né? O famoso decoreba. Funciona ou não? Às vezes só para a hora da prova, mas isso seria aprender de fato? Veja bem, como estudar? Isso é subjetivo, isso é muito de cada pessoa, né? A gente chama de modalidade de aprendizagem. Cada um tem a sua forma de funcionar para aprender, para estudar. Então, por exemplo, tem gente que funciona melhor pela manhã, outros funcionam melhor de madrugada ou à noite, com som baixinho ou com silêncio absoluto. Então, a pessoa ela precisa encontrar a forma que ela funciona melhor, né? Então, cabe a gente, às vezes a gente dá dicas, olha, em que momento que você lê, que para você fica mais fácil compreender o que você está lendo, pensar sobre o que você está lendo, extrapolar o que está sendo lido, enfim. Então, a pessoa ela tem que encontrar a sua modalidade de aprendizagem, né? Para ela ver em que momento e como seria melhor para ela se dar essa interação, né? Certo. Doutor Leonardo, na nossa rotina, no dia a dia, como é possível fazer com que o cérebro aprenda, receba esses estímulos necessários? É possível ir além? Eu penso até um pouco diferente assim, né? Eu acredito que a gente já está hiperestimulado, né? E a gente tem a ideia de que a gente precisa aprender tudo que está ali, que está sendo mostrado para a gente. São informações que vêm de várias fontes, desde a questão da mídia. Toda hora a gente tem agora no smartphone muita coisa acessível. Então, eu acredito que, até por conta disso, do desenvolvimento tecnológico, tem muita informação armazenada. A gente não tem mais a necessidade de ficar armazenando de forma absoluta assim, informações. Então a gente precisa ser mais um gestor de informação, de poder
apontar aquilo que é útil, aquilo que não é. E o que seria algo útil? Depende daquilo que você quer, um propósito que você tem ali para a sua vida. Se o seu objetivo é exatamente passar numa prova para ser um profissional em determinada área, tudo bem, você vai ter que estudar aquela matéria, passar naquela prova e tal. Mas se o seu objetivo for outro, né, o objetivo ali às vezes é um casamento, então você vai estudar e armazenar as informações relacionadas àquilo naquele momento. Então eu acho que é mais isso, mais essa questão de selecionar bem, apurar bem o que é importante, né? Até porque quando a gente tenta canalizar assim todos os estímulos de uma vez, a gente não consegue. Aí a tendência é a dispersão. A gente começa a perder o foco, né? Começa a ficar disperso e aquilo desencadeia uma ansiedade, porque você não está conseguindo responder a todos aqueles estímulos, a todas aquelas possibilidades ali de trabalho, de atividade, e aí você se dispersa. Até eu acho que é um pouco um mecanismo de autodefesa, né? Porque senão dá uma pane. Então você se dispersa até para ficar bem, para ficar saudável. Mas tem gente que, às vezes, ele desencadeia um processo de ansiedade mesmo, não estou conseguindo, né? Então, a gente precisa se organizar, isso é uma coisa importante também. O dia tem 24 horas, o que é prioridade? Né? Então, a gente, nos atendimentos psicopedagógicos, a gente orienta muito isso, um cronograma de atividades, dentro de tantas horas, as horas de descanso, enfim. É isso que a professora falou, é muito importante, né? Não existe memória sem atenção. Então, é uma coisa imprescindível para a gente memorizar e aprender, é atenção. Então, às vezes, o profissional não deve buscar fazer a criança memorizar. Ela tem que buscar uma forma de ter atenção da criança. Porque ela tendo atenção, ela vai aprender. E como ter atenção? Trazendo aquilo para o dia a dia dela, para o ambiente dela, contextualizando. De forma significativa, né? Tá certo. Daqui a pouco, então, a gente continua a nossa conversa. Será que vai chover nesta quinta-feira? Veja na previsão do tempo. Deve esfriar em Uberlândia nessa quinta. A mínima será de 21 graus e a máxima de 25. Pode chover durante todo o dia. Em Monte Carmelo esfria um pouco. Máxima de 26 graus e mínima de 21. Tem previsão de chuva. A temperatura em Patos de Minas deve ser um pouco mais quente, variando entre 19 e 27 graus. Também deve chover. O pessoal de Ituiutaba pode esquecer o casaco. Máxima de 31 graus e mínima de 21. Em Prata, a quinta é quente e úmida, mínima de 21 e máxima de 29 graus. Deve chover. É possível treinar o cérebro para aprender mais? Na hora de estudar, como manter o foco e a atenção? Após o intervalo, tem uma reportagem sobre o assunto. Não saia daí, nós voltamos já. Você tem dificuldade para se concentrar? Se distrai fácil enquanto estuda? Se a resposta for sim, a reportagem a seguir pode te ajudar. Tiago e Érica, 2 estudantes universitários que acabaram de finalizar o último semestre de 2018. Até agora tá dando tudo certo, né? Ainda falta algumas notas para soltar, mas por enquanto deu certo. Para dar tudo certo nas provas, não tem como fugir de algumas horinhas de estudo e, para estudar, precisa de concentração. Em geral, na sala de aula, a gente consegue ter um foco, sim, dependendo. Só quando a gente está muito cansado, que às vezes bate muito sono, mas a gente bebe aquele cafezinho. E agora, em casa, quando a gente não está cansado, a concentração é boa, sim. Aloísio é pedagogo e trabalha ajudando os estudantes da UFO. Ele diz que hoje em dia a gente está rodeado de tanta informação que isso pode acabar atrapalhando nos estudos. Mas existem algumas estratégias para ajudar. Segundo o pedagogo, nosso cérebro gosta de surpresas. Quando está estudando algumas matérias vamos dizer, a retenção é mais complicada, a memorização, então é muito importante fazer cartazes. Para quê? Para estimular a parte visual e a parte sinestésica, porque enquanto a pessoa está fazendo o cartaz, também ele está tendo um contato corporal com a matéria, né? A universidade, ela hoje convive não só com jovens, né, entre os seus discentes, mas pessoas das mais diversas idades. Então, atividades lúdicas, brincadeiras, jogos, artes marciais, atividades físicas, esporte, tudo isso tem um benefício geral para a pessoa. Outra dica, se está difícil estudar sozinho, chama os amigos. A gente usa muito grupo de estudos, a gente vai para salas da biblioteca ou às vezes até em outros ambientes
e um ajuda o outro, um puxa o outro, vai concentrando. Acho muito interessante essa maneira que a gente faz. Para Érica, ouvir músicas também funciona às vezes. Geralmente, quando eu estou em um ambiente com muito barulho, eu coloco música, porque aí tem um ritmo e eu consigo acompanhar. Mas agora na cama não funciona. Tem que ser na escrivaninha, sentada, com uma luz boa, sem tanto barulho em volta, geralmente ajuda. Outra boa ideia é pensar na faculdade como parte do caminho para se chegar ao sucesso profissional. Nós vivemos um momento de grandes transformações na humanidade, em que a tecnologia, ela aparentemente, então, parece tomar conta de tudo. Mas é importante encarar a vida acadêmica, no caso do universitário, como, vamos dizer assim, o passaporte para o sucesso dele. Então tem que tomar as rédeas, tem que administrar, vai ter que suar a camisa mesmo, não tem fórmula mágica, dialogar, para isso tem vários profissionais de várias formações, amigos também que são interessados na vida acadêmica, tudo isso pode ajudar. Doutor Leonardo, como que a gente faz para evitar as distrações na hora de aprender algo novo, no caso dos estudantes, em sala de aula, estudando para algum exame? Eu falo assim, o ideal mesmo é que você tenha uma privação de estímulos na hora de estudar, porque o estudo próprio já é um estímulo, né? Você vai ali se atentar a uma informação para tentar captar ela. Mas alguns estudos mostraram, por exemplo, que se tiver algum estímulo que mantém o padrão, assim, um estímulo monótono, tipo uma música, um tom musical bem monótono, uma coisa baixinha que não está te incomodando, pode ser que isso até melhore, de certa forma, o aprendizado. É lógico, foi um estudo só, né, alguns estudos isolados, mas nada que a gente pode usar ainda como regra para falar que tem que estudar de tal forma ou não. A maneira geral que eu acredito que é mais eficiente é um ambiente calmo, tranquilo, sem muito estímulo luminoso, sonoro, acho que é o mais adequado, né? Professora Maria, como que os professores podem fazer com isso também? Porque já que cada pessoa vai aprender de uma forma, como lidar com isso numa sala cheia de alunos, por exemplo? Então, essa é a questão, porque normalmente o professor, ele tem também a modalidade de aprendizagem dele, a forma que ele funciona para aprender, e às vezes ele considera que aquela é a forma mais interessante, que é a forma ideal. Esse ideal ele não existe, ele é de cada pessoa, né? E ele acaba colocando isso como regra para a turma toda, né? Então, ele dá uma explicação única para a turma toda, mas a fala não chega da mesma forma para todos os alunos, porque cada um vai processar, ele vai receber aquela informação de acordo com as suas experiências, de acordo com o seu interesse, né? Ele pode estar passando por uma questão emocional também, que vai interferir assim, naquilo que ele está recebendo, né? Na forma que ele está recebendo essa informação. Então, por isso que a gente fala que a metodologia do professor, ela precisa ser diversificada, e ele precisa ser muito atento a cada aluno. Isso é complicado na sala cheia, né? Mas uma coisa que pode ajudar são os trabalhos em grupo. Porque à medida que o professor vai trabalhando, ele conhece a turma, ele tem mais ou menos a noção do nível de cada um, da forma de funcionar de cada aluno. Então, às vezes é interessante ele formar grupos de alunos que estão mais ou menos no mesmo nível de compreensão, que têm as mesmas características, para que eles possam trabalhar. Em outros momentos, ele pode diversificar, colocar alunos que estão em níveis distintos, para que eles possam trocar experiência, né? Enfim, ele tem que ir criando essas estratégias de acordo com o perfil da turma e não trabalhar da mesma forma, como se todos estivessem no mesmo nível, com as mesmas características, porque não é assim. Quando isso acontece, ele consegue caminhar com uns e outros ficam à margem, né? Porque é aqueles que ele não consegue atingir. E, infelizmente, a experiência mostra para a gente que esses que ele consegue atingir são os que ditam ali o ritmo da turma. Então ele vai com aqueles ali e os outros vão ficando. Preciso ter atenção, então, nesse caso, sim, né? E, doutor Leonardo, a capacidade de aprender, ela está mais relacionada ao tamanho do cérebro ou às conexões? Legal, a pergunta interessante, porque antigamente se achava que era o tamanho do cérebro, né? Mas alguns dados já fizeram essa teoria cair por terra. Por exemplo, o cérebro do Einstein, quando ele faleceu, pegaram, levaram para o laboratório, né? Pesaram tudo, mediram algumas áreas dele, viram que ele era menor em relação à média da população geral, né? Então, o Einstein é um gênio, né? Então, por si só, a gente vê que tamanho não é documento, especialmente em relação ao cérebro, né? Outros estudos mais recentes mostram que muitas vezes é mais importante a conexão, as conexões
tanto interhemisféricas, ou seja, entre os hemisférios cerebrais, quanto intrahemisféricas, na questão da criatividade do aprendizado, né? Eles mediram uma estrutura chamada corpo caloso, que conecta os dois lados do cérebro. Quanto mais desenvolvido, estava associado com mais aprendizado, né? Então, assim, um exemplo de que é mais complexo do que simplesmente o tamanho do cérebro, né? Falando sobre esses dois lados do cérebro, geralmente a gente escuta, né? Tal lado mais desenvolvido ajuda nas habilidades para as exatas, para as humanas, para a criatividade. Existe isso mesmo? É mito, verdade? Até que ponto? Assim, se considera um mito, né? O que acontece é o seguinte, por exemplo, existem casos de pessoas que nascem com uma malformação onde ela praticamente não tem metade do encéfalo, né? E ali, a outra metade, ela, por uma plasticidade bem precoce, ela aprende, né, a se virar de determinada maneira. Então, a gente vê que o cérebro não nasce totalmente pronto para aprender alguma coisa específica. Acontece que na evolução ali, nos primeiros meses de vida e tudo, as funções vão se alojando em determinadas áreas cerebrais. Tem uma predisposição genética, mas elas vão se organizando, né? Então, esse mito de que o cérebro direito é um cérebro mais emocional, mais abstrato, e o cérebro esquerdo é um cérebro da linguagem mais analítico e tudo, não é tão verdadeiro. Hoje em dia se sabe, especialmente em termos de linguagem, o cérebro direito tem um pouco mais a ver com a percepção musical, prosódia na fala e tudo, mas também, dependendo, ele pode, não é uma regra, né, 100%. Interessante. E como que fica, professora, na sua opinião, a questão dos sentidos com o cérebro e a aprendizagem? Então, os sentidos, eles são importantes por serem, assim, a via de acesso dos estímulos, né, para que eles cheguem ao cérebro e sejam processados. E a gente sabe que tem aqueles que são privados, né, às vezes, de um dos sentidos, e que isso interfere também na aprendizagem. É importante a gente dizer, por exemplo, nós temos hoje, até por uma questão da legislação, para atender a legislação, você tem alunos surdos, cegos nas escolas, com o mesmo direito dos outros, e o dever da escola de mediar essa aprendizagem. Então, é importante a gente entender, eles não são menos inteligentes que os outros, né? Mas às vezes eles ficam privados de algumas interações, de algumas mediações. Muito mais em função da escola e dos professores, às vezes não saber como mediar o conhecimento, como, né, fazer com que eles tenham acesso, do que por uma questão dele mesmo. Então, o cérebro dele se reorganiza para que ele possa receber os estímulos, processar e aprender normalmente, né? Agora, o grande desafio está como que a gente faz essa mediação, né? Como o educador faz essa mediação. Então, não é difícil, a gente sabe que até porque essa abertura da escola para receber as pessoas com necessidades especiais, ela é recente, né? A gente não tem ainda aquele domínio, mas, enfim, é um desafio que está posto. Certo. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Professora Marirene, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da UFO. Doutor Leonardo, muito obrigada também por tudo que você compartilhou com a gente hoje. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigada. O Jornal da UFO de hoje, então, termina agora, mas eu te espero amanhã nesse mesmo horário. Boa noite, até lá.